É hora de falar dos direitos do consumidor com o Plauto Rotz, que já está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Plauto? Boa noite, Fernando. Plauto, hoje mais uma vez, né, já pela terceira vez, digamos assim, né, o WhatsApp foi bloqueado e muitas pessoas aí se sentiram prejudicadas. O serviço parece que começou a voltar agora no fim da tarde, diante de uma liminar que foi impetrada, né? Essa questão, só para a gente recapitular, a gente já falou isso aqui uma vez, mas para quem assiste o programa hoje e entender, quem se sentir prejudicado pode entrar com uma ação e deve entrar com uma ação contra quem? Bom, Fernando, nesse caso, foi o Judiciário do Rio de Janeiro, né? Então tem que ser ingressado contra o Judiciário, não contra o a juíza que determinou a suspensão. Lembrando o seguinte, Fernando, por que será que fica esse corta ou não, enfim? Porque ainda os juízes não entenderam o seguinte: o WhatsApp tem uma conexão chamada criptografia, ou seja, há uma segurança de dados. Então, o servidor do WhatsApp não consegue ter acesso, que é para investigação criminal, no caso, né? Então, ele acaba punindo milhões de pessoas, né? Em vez de fazer o monitoramento a contento ali na hora ali das trocas de mensagens, tá? Então, só para a população entender, mas por que às vezes volta a funcionar, depois vem uma determinação judicial por conta disso? Mas isso atrapalha, sem dúvida, principalmente quem trabalha com o WhatsApp, faz vendas com o WhatsApp. Entendi. Plauto, nossa equipe foi às ruas para ouvir da população algumas dúvidas. A gente vai colocar a primeira na tela aqui, que é o caso de um celular na assistência técnica. Vamos ver. Eu estou aqui com esse meu telefone aqui, eu levei ele na assistência técnica em janeiro e durante idas e vindas foram 5 meses e eles me devolveram o telefone com o vidro quebrado e trocaram as peças do meu celular e meu celular está praticamente aberto, desmontando sozinho. Isso aqui é do jeito que eles me entregaram, as peças estão trocadas, não são peças originais. E com o vidro quebrado, é assim que eles me entregaram, depois de 5 meses. Eu queria saber qual que é o meu direito. Isso daqui é caso de PROCON ou de polícia? Que situação, hein? É meio complexo isso aí, Fernando. Então. Essa questão aí já envolve a questão judicial, né? Aí cabe, no caso da telespectadora, procurar um advogado especialista em direito do consumidor para quê? Juntamente para, chama-se, fazer um depósito no processo, quando entrar com o processo, para que seja feita uma perícia nesse aparelho. E aí ter o ressarcimento do aparelho e mais uma indenização por danos morais. Nós temos aqui uma outra questão que é reclamação. Na verdade, não é reclamação, é uma dúvida sobre prazo de reclamação sobre defeitos. Vamos dar uma olhada. Você sabe a partir de quando começa a correr o prazo para reclamar do defeito de um produto? Então, o que eu fico sabendo aí é 1 mês. A partir de 30 dias, creio eu. E aí, doutor Plauto? São alguns prazos, Fernando. Quando são bens não duráveis, no caso roupa, enfim, algum utensílio desse tipo, aí são 30 dias. Quando são chamados bens duráveis, um eletrodoméstico, uma TV, um veículo, enfim, aí são 90 dias. Lembrando, Fernando, o seguinte, coisa muito importante, quando não é aparente esse defeito, ele começa a contar a partir do dia que houve ciência do consumidor, mesmo se passou o prazo. Mas aí ele precisa avisar a assistência técnica, ele precisa constatar o defeito. Exatamente. Tá? Ele precisa fazer a constatação. Tem que fazer, aí procurar assistência técnica. A gente tem uma também que é muito recorrente, sobre prazo de garantia. Qual o prazo de garantia dos produtos que o senhor compra, o senhor sabe? Não, eu não observo muito esse lado, não. As pessoas ainda têm, um pouco é confuso isso meio ainda, né? Como se fosse respondendo a primeira pergunta, 30 e 90 dias. Só que tem aquela chamada garantia estendida, tá? Lembrando o seguinte, não é obrigatório a comprar a garantia estendida, que nada mais é do que um seguro daquele produto, tá? Lembrando o seguinte, Fernando, sempre que venceu esse prazo e teve algum vício, ou seja, algum defeito que não era de fácil visualização ali, vai contar a partir do dia em que houve essa ciência. E mesmo, complementando, tem a garantia, levou para assistência, passou os 90 dias, por exemplo, e não foi consertado o aparelho, ou vai e volta da assistência, não termina essa garantia até o dia efetivo que realmente consertou aquilo, entendeu? Nesse caso, por exemplo, se o produto for então para garantia, a partir daquele momento tem uma nova garantia, é isso ou não? Ainda, porque não foi solucionado de pronto, né? Então, mas aí qual prazo vale? O inicial ou a partir do momento do serviço? Até a partir do momento do serviço, até resolução total.
Não adianta ele te entregar o produto e foi assim, parcial, tá? Tem que ser de acordo com o que estava antes o aparelho. Legal, então. Plauto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, esclareceu aí brilhantemente as nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. Você vai ver a seguir. Aliar o trabalho e o cuidado com as crianças já é possível. Na reportagem do próximo bloco, vamos conhecer o que é o coworking familiar. O Noticidade volta já. Neste mês que as crianças estão de férias da escola, muitos pais precisam encontrar uma maneira de ficar com os filhos, mesmo durante o trabalho. Em Sorocaba, isso já é possível, por meio do coworking familiar. Vamos entender melhor na reportagem de Ariana Oliveira e Hamilton Navarro. Férias escolares. Época que a criançada se joga na brincadeira. Pode não parecer, mas José Luiz está no ambiente de trabalho. É que agora é o momento de dar aquela relaxada com o filho João Francisco. O empresário afirma que o coworking familiar veio para suprir uma grande necessidade. Eu estou num processo de abertura de um restaurante aqui em Sorocaba e isso me demanda um monte de tempo. A minha esposa também trabalha fora e são 2 filhos que nós temos, é uma menina e ele. E aqui a gente consegue justamente ter essa oportunidade de desenvolver o nosso trabalho, mais o meu, claro, do que o dela, porque ela tem que estar presente. E aqui eles têm toda a condição de continuar brincando, de interagir com outras crianças. O coworking familiar ainda é uma novidade aqui em Sorocaba, mas o conceito tem ganhado cada vez mais adeptos. Um espaço compartilhado com toda a estrutura de um escritório, onde pais trabalham no andar de cima, enquanto os filhos se divertem embaixo. O objetivo? Investir na carreira sem perder o vínculo com os pequenos. Posso estar focada no meu trabalho e ele não está querendo tanta atenção, dependendo de mim para ficar dentro de um computador, que é uma coisa que eu também não gosto muito. Eu prefiro que ele esteja na areia, no balanço. A proposta é permitir que pais e mães que trabalham com home office executem suas atividades e, ao mesmo tempo, participem da vida das crianças. Juliana é fundadora de um desses espaços em Sorocaba. Ela conta que a ideia surgiu de uma necessidade própria, quando engravidou e se viu entre a carreira e a maternidade. Eu comecei a pesquisar e em outros países isso já tem algum tempo. Em São Paulo tem desde o ano passado. Quando eu fui conhecer, daí me apaixonei de vez e vi que Sorocaba merecia essa ideia. A mãe, que se tornou empreendedora, acredita que é possível conciliar o trabalho e os filhos. A maternidade não é um fardo, né? Dá para conciliar, sim, né, o trabalho com os filhos. E se for no mesmo ambiente, então, né, que é fácil. Você tá lá em cima, trabalhando, sentiu falta do seu filho, desce, brinca um pouquinho no jardim, né, mandou um e-mail, teve um estresse um pouquinho, volta, dá um beijo, um abraço no seu filho. O espaço tem capacidade para receber 15 crianças, de 6 meses a 6 anos. A Renata também é adepta do coworking familiar. Para quem tem filho é muito difícil trabalhar em casa, porque eles não dão esse espaço, eles vão querer atenção exclusiva. Então, para mim aqui ajuda porque tem alguém dando atenção exclusiva para ele que me permite trabalhar. E mesmo sem ter filho, na verdade, o ambiente de casa é propício para descanso, para outras tarefas. E num ambiente assim a gente se sente mais à vontade para trabalhar e mais focada. Para mim o tempo aqui rende muito mais. Muito legal, hein? O Noticidade fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. E amanhã cedo, às 7 horas, confira o Noticidade Manhã com Maria Marte. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!